Bom dia a todos aqueles que participam deste nosso Registros sobre Registros, série de atividades acadêmicas patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. José Renato Nalini, estimado amigo, agradeço mais uma vez a presença, que é muito honrosa e jubilosa para mim. Cumprimento a todos os presentes, também aqueles que nos assistem pela via eletrônica, e ao presidente da ARISP, Dr. Francisco Raimundo, em cujo nome apresento meus agradecimentos pelo competente serviço administrativo e técnico que propicia a divulgação desta nossa tentativa de aprofundamento de questões do direito registral imobiliário. Ao final da nossa exposição, vamos, como de hábito, sortear alguns exemplares. Pela ordem, para aqueles que estão inscritos na base de dados do EAD, o Vadimecum Cartório 2018, organizado pela doutora Laura Contreira Porto, doutor Pedro Henrique Martins Bragato e doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, pela editora Primos. Este Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, escrito a duas mãos pelo desembargador Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior e outro, publicado pela editora Lepanto, e esse meu pequeno Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, editado pela Cartier Latam. E para aqueles que compartilharem esta nossa aula ao vivo, não é? E publicamente, sortearemos também 3 livrinhos. Este interessantíssimo Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, coordenado pelo Dr. Mauro Antônio Rocha e pelo Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, 20 anos da Lei 9.514, de 1997, doação também da editorial Lepanto. E esses 2 tomos, o primeiro e o segundo, do Registro de Imóveis Princípios, editado pela Primos, de Descalvado, aqui no estado de São Paulo. A nossa aula de hoje será sobre o princípio da prioridade, portanto, extinguimos na semana anterior o exame da legitimação registral e começamos hoje com a prioridade. Eu também queria anunciar que, para muita honra minha, eu fui convidado a participar do 2º Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário, Notarial e Registral, que será realizado a partir de quinta-feira, amanhã, portanto, no Balneário de Camboriú, sob o patrocínio da Univale e da secção local da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Princípio da prioridade registral. Hoje, nós vamos tratar deste princípio da prioridade com uma angulação um tanto inusitada, por assim dizer. Eu não examinarei no dia de hoje, a não ser em uma breve passagem, o fenômeno da prioridade, da prenotação, do protocolo no próprio registro de imóveis. Ou seja, não vou tratar de descrever isto, a não ser incidentalmente, na aula de hoje. Não vou tratar de discutir os problemas internos que emergem com o sistema de prioridade adotado na lei brasileira. Não vou tratar de, enfim, dedicar-me ao exame do direito positivo brasileiro nessa matéria, mas pretendo mostrar que o registro de imóveis, incluído o brasileiro, não só o brasileiro, mas o registro de imóveis, o brasileiro inclusive, recepcionou um costume civilizacional. Ou seja, a prioridade não é um dado do registro, não é algo criado como um mecanismo do registro, senão que o registro se nutre, na verdade, daquilo que já é uma experiência social, uma experiência arraigada nos costumes sociais, a experiência da prioridade, da necessidade de considerar a superioridade de uma posição em relação à antecedência no tempo. Isso quer dizer, a prioridade cronológica, a prioridade temporal, gera por si própria uma relativa superioridade posicional. E isto não é algo que diz respeito ao registro, muito menos uma criação do direito brasileiro, porque
nós frequentemente encontramos esta referência, né, que cartório é uma coisa que só existe no Brasil e que foi criado provavelmente como de hábito a partir da ditadura militar. É sempre assim. Sempre é isso que é a tópica do... Por assim, gosto tanto de falar de fake news, esse é um fake news. Esse é um fake news. Ou seja, quando na realidade isto vem ao longo de toda a civilização, como veremos nesta exposição e nas exposições seguintes. Portanto, não é sem uma razão bastante funda que eu excursiono um pouco da esfera própria ou específica do registro de imóveis para cuidar da prioridade como uma conquista da civilização. Ou seja, talvez pudéssemos dizer isso como um modo de mitigar os problemas recorrentes derivados da debilidade humana e que afeta também as sociedades. Bem, portanto, começamos por dizer que a questão da prioridade do registro de imóveis é bastante mais complexa do que pode aparentar numa primeira visão. Simplificar esse tema com um enunciado muito gráfico, muito simbólico, prior in tempore, posseur in iure, ou há uma versão medieval que dizia algo um pouquinho diferente, né? Eliminava aí a preposição. Prior tempore, posseur iure, o primeiro no tempo é o melhor direito, ou é o de melhor direito, ou é o melhor no direito, como queiram. Não significa que nós possamos utilizar aqui uma varinha mágica com o condão de resolver os muitos casos intrincados em que há concurso de prioridades jurídicas, tanto registral como extra-registrais. Ainda hoje comentava uma querida amiga de outro estado da federação um problema que teve com esse conflito de aparentes prioridades, ou seja, um mandado relativo à indisponibilidade ou bloqueio que demora a ser remetido ao registro de imóveis. Nesse meio tempo ingressa uma escritura que tem acompanhada de uma procuração possivelmente falsa. O mandado visava cautelarmente exatamente evadir o registro dessa escritura e há aparentemente um conflito de prenotações. O mandado de bloqueio chega após a prenotação da escritura. São situações todas em que nós temos que considerar esse possível conflito jurídico no registro e fora do registro. Mas não é só isso. Na própria, não é só nessa relação com o restante da esfera jurídica que nós temos também que considerar. O direito não se esgota, não se exaure no segmento registral, por evidente, que se vão considerar ou que se vão estimar emergentes vários problemas envolvendo a prenotação. No próprio âmbito do registro, nós poderíamos considerar, por exemplo, a contagem do tempo da prenotação. Pode interromper-se? Pode suspender-se? Quais são os seus termos? Quais são os seus termos? A qual, inicial, e a quem, final. Temos o problema da reserva da prioridade. E temos que considerar esse tema no direito brasileiro. Pode ou não pode haver reserva de prioridade no direito brasileiro? Retroprioridade, prioridade indireta, permuta de lugar na ordem da prioridade, hipoteca de proprietário, etc. Ou seja, há uma série de questões que convém que nós discutamos se o direito brasileiro abriga ou não. O fato de não haver uma previsão expressa não significa que esteja proibido. E, portanto, até mesmo no âmbito interno do registro, há questões interessantes e complexas envolvendo essa matéria da prioridade. Bom, mas nesse capítulo, como eu dizia no início aqui da nossa exposição, há um tema chave e que nem sempre tem sido visto e que é o que me parece uma quase naturalidade política da prioridade. Tanto quanto seja possível vasculhar indícios, vestígios ao largo da história, antes e na pré-história, na proto-história, etc., parece que sempre houve alguma coisa admitindo a prioridade. Ou seja, os conflitos humanos de concorrência de interesses pode afirmar-se que sempre existiram. Existe alguma fórmula de solvê-lo pela prioridade cronológica, é adivinhável que sempre
se caracterizou na história. Por isso, eu não penso que seja exagerado falar numa quase naturalidade política, ou seja, da polis, na cidade, do tema da prioridade. O que se põe ao modo de um gênero, uma prioridade sociológica, uma prioridade social, em relação à necessidade que é pontual, específica, do registro, em considerar, na expressão deste grande autor do direito registral espanhol, que foi Jerónimo González, el rigoroso orden cronológico de las presentaciones. Ou seja, considerar no registro uma ordem rigorosa e formal das apresentações dos títulos é, na verdade, um reflexo da prioridade sociológica, como um dado político, volto a dizer, quase natural. Digo mais aqui, a meu ver, isto é particularmente visível com a prioridade habitual, costumeira, que se desvela pela manifestação, pode dizer-se universal, embora aqui sempre a nossa ideia do universal é um pouco avançada, de uma certa perspectiva eurocêntrica e também, nós somos Europa também aqui, como frutos da civilização europeia, mas adivinhável também no pensamento oriental, na civilização oriental. Enfim, pode dizer-se universal, do fenômeno das filas. E aqui eu incluo a sua versão eletrônica, né? Meio das senhas. As senhas são filas. E há visto seus critérios biológicos, etário, gestacional, patológico, a prioridade dos idosos, das crianças, das mulheres grávidas, dos enfermos, etc. Quando não, ultimamente, ideológicos, os tais sistemas de cotas. Ao impor-se, por exigência lógica, um único livro, ou como dizem os argentinos, falam muito bem, uma expressão muito boa, uma única boca de acesso ou de ingresso, ou entrada dos títulos, no Brasil com o livro do protocolo, livro número 1, o registro imobiliário assegura a relação mútua, recíproca, entre anterioridade, cronológica, claro está, e superioridade. Ou seja, o anterior no tempo, o que indica, quase sempre, alguma prudência, alguma diligência. Como é que diz o ditado? Deus ajuda quem cedo madruga, não é? É uma das poucas consolações dos velhos, doutor Renato Nalini, que nós acordamos cedo. Justificadamente é superior na proteção correspondente. Ou seja, por que eu sou mais prudente? Por que eu sou mais diligente? Porque eu madrugo. Eu recebo o prêmio correspondente, que é a superioridade, pelo menos inaugural, posicional do direito. De sorte que a apresentação, ou melhor dito, a prenotação, é o que gera ou de que emana algum efeito de superioridade no caso do registro. Prioridade cronológica, superioridade posicional correspondente. Portanto, há uma fila única diante da porta do registro. Essa é a ideia. A figura é essa. Antigamente era a realidade, né? Em alguns cartórios ainda é assim, não tem a tal senha, se posiciona na frente do cartório e ali se tem fisicamente a única porta do registro, a única boca de entrada, o único guichê de ingresso e a fila ali de frente, mostrando que aquela prioridade cronológica temporal é que vai dar-nos a ideia de superioridade. E ai de quem tente furar essa fila. Percebe-se claramente que se vai afligir, molestar um direito, não é? Vamos aqui fazer uma aventura com uma concisa referência histórica acerca do conteúdo, primeiro no tempo, melhor no direito. Para, enfim, tentarmos compreender que a prioridade no registro não é um elemento, um fator que se justifique no registro de maneira autônoma, artificial, senão que é um resultante, um elemento resultante da própria vida política. Ou seja, resulta do valor mesmo que a prioridade possui como fenômeno social ordinário, corrente, rotineiro. Alguns autores indicam a manifestação desse conceito da prioridade já na Idade Média com o uso dos moinhos públicos. E aqui eu quero tributar a importante contribuição que me concedeu nesta parte
os estudos deste emérito magistrado e grande amigo, acho um padrão de juiz, Dr. Josué Modesto Passos, que é daqueles juízes que lê o original alemão, ou seja, ele vai às fontes. Isso é muito raro hoje em dia que os estudiosos se dirigem diretamente às fontes, quase sempre leem de segunda mão. Ele foi diretamente à fonte, nos livros alemães, e encontrou um refrão germânico. Wer zuerst kommt, macht zuerst. Isso corresponde mais ou menos ao latim. Qui primus venerit, primus molet, ou seja, quem primeiro chega, primeiro moe o trigo. Esse qui primus venerit, primus molet foi recolhido pelo célebre pensador Erasmo de Rotterdam, que foi amigo de Thomas More, em seu Adagiorum Chiliades, que é do século XVI. E equivale agora a algumas expressões que estão em desuso. No português, ninguém fala quem primeiro chega, primeiro moe. Embora nós tenhamos algumas expressões aproximadas, essa expressão quem primeiro chega, primeiro moe é desconhecida entre nós. No castelhano também é desusado, mas havia quem primeiro viene, primeiro muele. No italiano havia, com uso, que prima arriva, meglio mattina, porém que foi substituído por uma expressão paralela que parece mais usada, que tarde arriva, malha loggia, e no galego, na ceia, primeiro moe, o que primeiro chega. Essas são expressões todas. Esse fato dessas expressões estarem em tantas línguas românicas parece justificar efetivamente a fonte germânica, corrobora a fonte germânica que me foi indicada pelo Josué. Mas sempre a ideia está aí, não é? Chega primeiro, tem superioridade de atendimento. Portanto, implicita-se nestes aforismos a referida ideia de fila, que é uma realidade costumeira. Ou ainda a curiosa jocosidade do notário Santiago Pelaiore, que num trabalho de 1950, publicado na Revista de Direito Privado de Madrid, diz que aos sacrossantos princípios hipotecários, muitas vezes é mais importante encontrar um táxi a tempo, para chegar logo à fila. É interessante isso. Falam tanto do princípio, mas precisamos encontrar um táxi a tempo para resolver isto, né? A prioridade, pois, parece uma entidade socialmente natural. Qual é a ideia de naturalidade aqui? Ou seja, nós temos uma natureza que podíamos chamar de natureza metafísica ou física, que acompanha o ente e que lhe dá os contornos essenciais, ou seja, a própria essência do ente, mas também temos a possibilidade de uma natureza histórica, ou seja, a historicidade, a repetição, a reiteração histórica de algo dá ao ente uma natureza, ou seja, uma connaturalidade com esse fenômeno que se agrega, que inere a essência do ente. E é por isso mesmo que nós temos, muitas vezes, a natureza, para aqui um exemplo, natureza diversa dos povos. Então, a psicologia do francês, a psicologia do romeno, a psicologia do português, a psicologia do brasileiro, etc. Porque a história vai dando um traço e de geração a geração vai connaturalizando com certas situações. E, portanto, pode-se dizer que a prioridade é algo natural no ser humano, nesse sentido que é natural por historicidade. E a chave disso está em que o aproveitamento adequado do tempo tem grande importância para o êxito dos interesses. Essa é uma expressão latina conhecida, ad quod agis, ou seja, põe a cabeça naquilo que está fazendo. Isso é aproveitar bem o tempo. Portanto, a ideia toda é aproveite adequadamente o tempo. Quer dizer, aproveite prudencialmente o tempo, prudentemente o tempo, porque aí o êxito será mais garantido. Então, essa é a chave. A prioridade é o resultado, pois, de uma oportunidade, de um momento adequado, de um momento azado. Aquilo que os gregos designaram com o vocábulo kairos. Kairos é o tempo conveniente, tempo certo, tempo adequado. O nosso grande Luiz da Câmara Cascudo, um autor extraordinário e lamentavelmente um tanto abandonado pelos estudiosos contemporâneos, lembrou
a propósito de uma expressão folclórica brasileira, mas tradicional, pegar a ocasião pelo cabelo, uma passagem de um livro chamado Cena Policiana, também chamado de Auto de Estudante, de Henrique Lopes, que é um autor do século XVI, em que a personagem Pinarte, que era na verdade um servo deste fidalgo policiano, diz o seguinte: se a ocasião bem promete promete, né? Tomai-a pelo topete, que é calva do toutuço. Toutuço ou toutiço é nuca, o alto da cabeça. Mas quem a deixa virar, não tendo de que pegar, chora com dor de perdido, magoado e arrependido, tempo que deixou passar. Exatamente, não aproveitou o momento adequado. Nós costumamos falar aqui, não aproveitar o cavalo selado, né? Já viram isso? Aproveite que está passando o cavalo selado, não é? Assim, não estranha que, de algum modo, a ideia de superioridade, isso quer dizer, o resultado melhor em função do aproveitamento do tempo, pareça, na origem latina de prior, prius, conjugar-se com o de anterioridade, ou seja, com aquilo que precede, que vem primeiro. Estes grandes etimologistas, que foram Ernoult e Meillet, registram que o plural latino, priores, equivale poeticamente a maiores. Ou seja, do ponto de vista poético, na linguagem poética, quando se fala priores, também quer dizer os maiores. E nós também dizemos isso, estes são os nossos primeiros, ou dizemos, estes são os nossos maiores. Ou seja, aqueles que vieram antes e que têm valor de superioridade também. Quando nós nos referimos a tarefa dos nossos maiores foi passar-nos a honra desta atividade, quando eu refiro, por exemplo, a presença do Dr. Ulisses da Silva, que é uma honra para nós, justifica este meu exemplo. O Dr. Ulisses é um dos nossos maiores, quer com isso dizer que é alguém cujo trabalho, já com primazia no tempo, possui uma superioridade tal que merece saudar-se. De maneira que priores e maiores significam poeticamente a mesma coisa, utilizando um pelo outro. Seria interessante até fazer uma pesquisa, por exemplo, na poética portuguesa, para verificar as vezes em que os poetas portugueses se referem aos nossos primeiros, aos nossos pais, aos nossos maiores, quase significando a mesma coisa. Em Cícero, a prioridade, e Cícero, como se sabe, é um dos 3 ou 5 maiores oradores de todos os tempos. A prioridade, o vocábulo português prioridade, advém do latim prioritas, prioritatis, tanto sugere um prior locus, ou seja, um primeiro lugar, um lugar primeiro, quanto um locus superior, ou seja, um lugar superior. Tanto uma coisa como outra. Quando eu uso a expressão prioritas, quando se vê essa utilização da expressão prioritas em Cícero, tanto às vezes significa estar no primeiro lugar, quanto estar no lugar superior. Ele dirá, por exemplo, que o César está no prior locus, ou está no locus superior, utilizando a expressão prioritas, a prioritas de César. Ou seja, aí não se sabe se é o lugar só primeiro ou se é o lugar superior. Santo Isidoro de Sevilha, cujas etimologias constituem, na verdade, o primeiro exemplo que se tem de enciclopédia no mundo, diz que prior é quod primus sit ordine, ou seja, ele não distingue. O prior é o que está primeiro numa ordem, mas não distingue se essa ordem é apenas temporal. Portanto, pode abranger as ordens também que não sejam temporais. Para Torrinha, o adjetivo prior, que tem o neutro prius, tanto significa o que está adiante, o precedente, o primeiro, quanto o superior, o mais importante. Então, estamos vendo aqui que as expressões significam ambas estas coisas, o precedente e o superior. Desta maneira, sob um modo quase natural, ou seja, de naturalidade política ou histórica, o registro de imóveis recolhe o binômio anterioridade e superioridade, como critério de reconhecimento de um direito que ao menos está em caminho. Em síntese, quem chega primeiro ao registro, chega com presumida superioridade. Ao menos
superioridade de um direito posicional, independentemente da idoneidade do título material ou do título formal, que atrai regular qualificação. Ou seja, eu tenho alguma superioridade. Se essa superioridade vai, ao final da qualificação, resultar de permanente ou não, é um segundo passo. Isso só se admite, em princípio, romper-se nos casos manifestos de falta de competência material ou territorial. Eu dou aqui 2 exemplos que me parecem bastantes. Solicito protesto do título de crédito num cartório de imóveis. Essas coisas tem que se falar em voz baixa hoje, porque não faltará quem propunha. Mas, enfim, então isso supõe uma qualificação abreviada, eu recuso imediatamente. Ou quero registrar aqui em São Paulo um título relativo a imóvel situado na cidade portuguesa de Figueira da Foz. Bom, isso não é possível, eu rejeito imediatamente. Mas vejam, esses casos são manifestos, exigem qualificação abreviada, portanto não adquirem, salvo se eu, interessado, de todo modo, exigir uma qualificação completa para depois valer-se dos meios judicial-administrativos competentes, no nosso caso, processo de dúvida. Menciono aqui uma passagem de Jerônimo Gonçalves, que sintetiza bem o ponto. El Diário, que é o nosso livro protocolo, condensando las particularidades de la presentación, inicia la publicidad y concede un puesto a los presuntos derechos reales constituídos legalmente, aunque su efetividad, atenção para isso, resulte aplazada ou condicionada, ou seja, delongue no tempo, y hasta a los que resulten de títulos imperfectos por su fondo ou por la forma, ou seja, ainda que os títulos sejam imperfeitos, seja materialmente, seja formalmente, há da sua prioridade uma superioridade correspondente. Muito bem. O vigente Código Civil brasileiro, em seu artigo 1246, dispõe ser o registro eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial e este o prenotar no protocolo. Agora, aparece a palavra protocolo, sobre a qual daqui a pouco vamos tecer algumas pequenas considerações. A Lei Nacional número 6.015, de 1973, e também o artigo 182, vão falar, o primeiro, na preferência, prioridade, com preferência de direitos reais, etc., e enuncia no artigo 182, anterior a esse que eu mencionei, todos os títulos tomarão no protocolo, portanto aparece aqui a expressão protocolo, o número de ordem que lhes competir, etc. Muito bem. Tratemos agora do tema do protocolo, mas eu queria aqui contar-lhes 2 coisas. Primeiro, que há um livro, acho que numa dessas aulas futuras eu vou mencionar até o autor e tudo, portanto não o farei agora. É um livro imenso que corresponde, na língua espanhola, no idioma espanhol, ao que é aqui o nosso famoso Guia de Boas Maneiras do professor Marcelino de Carvalho. Isso era uma leitura relevante, quando as boas maneiras, juntamente com o pudor, não haviam saído de moda ainda. E esse livro se chama El Gran Protocolo. Esses protocolos são hábitos sociais. Eu me recordo que há acho que uns 10 anos, mais ou menos, pouco menos, esteve aqui no Brasil a visitar-me o professor Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto. E ao chegar numa... aqui se chamava assim, universidade. Numa universidade em que se dizia que eu lecionava, ele me perguntou qual o protocolo aqui. Eu não entendi a pergunta. Não, porque me explicou que na Universidade de Lisboa nós temos um protocolo. Primeiro entra os professores, não sei se é dos mais antigos ou dos mais novos, e depois vão os outros. Ou por categoria de grau, o professor titular, o professor assistente. Em Coimbra é o inverso. Então entram primeiro os menos categorizados, ou os mais, conforme eu não me lembro qual era a ordem, mas enfim, protocolos distintos. Eu disse, olha, aqui no Brasil, aqui pelo menos, nisso que chamam de universidade, o protocolo é a ausência de protocolo. Protocolo geral da República. Existe, não, pois é, ia dizer, existem leis, protocolo geral da República. Aqui, no tribunal, é preciso dizer isso, nós tivemos um grande, lembra-se do Murilo Antunes Alves? E eu, doutor Renato Tanini, quando foi presidente do tribunal, penso que fez observar muito bem, foi uma das boas coisas da sua gestão no tribunal, foi a retomada da ideia do protocolo. Fez aquilo com rigor. E as pessoas se sentem realmente melindradas
se for quebrado o protocolo. Eu só entendo que nós somos 360 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais, se pode dizer, eu me incluo no meio, que são 360 reis. E que, portanto, querem ver respeitadas todas as suas prioridades, etc. Isso é normal, isso é normal. As prerrogativas, isso é normal. As pessoas, de um modo geral, são assim. Na estrutura doméstica, frequentemente, nós podemos não reparar isso, mas sempre se senta à direita do dono da casa a pessoa a quem ele quer prestigiar mais adequadamente. É assim. Aos poucos isso se vai perdendo, muitas vezes, por uma certa anarquia do protocolo, mas existe um protocolo na vida social. Muito bem. O protocolo do registro de imóveis está previsto no inciso 1º do artigo 173 da Lei 6.015, no caso do Brasil, o livro número 1. Diz respeito a uma palavra, ao vocábulo, protocolo, que, de acordo com Antônio Geraldo da Cunha, que é um autor contemporâneo e que tem um livro muito interessante sobre etimologia, que eu recomendo, esta palavra proveio do francês, diretamente do francês, protocolaire. O Antônio Geraldo da Cunha tem uma certa propensão, isso talvez seja a única coisa que eu tenho, uma certa reticência quanto à obra dele, que é excelente, a encontrar sempre parentescos franceses para a língua portuguesa, quando, na verdade, se nós formos um pouco antes, encontraríamos outras fontes. Mas, em todo caso, o francês protocolaire, por sua vez, deriva proximamente do latim protocolum, de segunda declinação, protocoli é o genitivo, singular, que já traz em uma origem mais remota o grego protokolon, que traduz a ideia de primeiro, protos. Inúmeras palavras gregas, de resto, aqui fazemos uma homenagem à doutora Maria Michalopoulos, primeira dama aqui da Arispe, prefixam-se tanto como pro, assim com ômicron, né? Pro, quanto com pro, com ômega, som fechado, carregando nessas palavras, numa e noutra forma, os conceitos de primeiro, primazia, precoce. Então nós temos protógonos, que quer dizer primogênito. Nós temos a palavra, em português, protagonista, protagonismo. Vem disso, né? Primogênito, protógonos. Ou protópolis, o primeiro da cidade. Pro, ao princípio, prematuramente. Na versão grega do Evangelho de São João, encontramos isso. Pro, ou seja, ao princípio. Que depois a decadência também atinge as traduções, né? Depois, em vez de ao princípio, que em latim, bonita frase, em princípio erat verbum, agora se transforma no começo, era a palavra. Caiu muito também a tradução. A esse propósito, a queda das traduções, eu tive o gosto de examinar isto. Quando caiu em domínio público o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, pulularam as traduções. E havia na tradução do Dom Marcos Barbosa, aquela célebre que muitos dos senhores, e como eu também, se dedicaram a consultar, uma passagem de Dom Marcos Barbosa da tradução em que ele conseguia fazer um texto melhor do que o texto francês. Isso não é fácil. Os franceses costumam escrever de maneira mais bela do que, lamentavelmente, na nossa última Flor do Lácio. Mas, na verdade, essa passagem de Dom Marcos Barbosa era melhor. Eu fui consultar nas traduções como se empobreceram as traduções. Foi coisa absurda, como se, a pretexto de facilitar, arrasaram com o texto frequentemente. Caíram muitíssimo. Algumas chegaram ao ponto realmente de tornar terra de ninguém. Mal se reconhece o texto de Saint-Exupéry. Bom, mas voltamos aqui. Os estudantes de grego são de logo apresentados essa expressão, proton matema. Proton matema quer dizer primeira lição. Proton matema, primeira lição. E normalmente a gente não consegue passar desta, né? Porque o grego realmente apresenta certas dificuldades. Especialmente porque nós não dominamos muito a ideia das línguas sintéticas. Depois, quando se aprende, se estuda um pouco mais o latim, se vai mais fácil para o grego. E aí alguns, como é o caso do Marcelo Assis Ritt, meu querido amigo, que está estudando russo agora, que é também uma língua declinada.
como o alemão também, que o Josué domina perfeitamente. Então, quando nós apanhamos o sistema das línguas sintéticas, aí conseguimos mais facilmente estudá-las. Bom, desta maneira, a ideia de protocolo registral robustece a ideia de prioridade, o que também se anuncia com o uso na normativa brasileira de regência da palavra prenotação. Esta palavra prenotação deriva do verbo prenoto, infinitivo prenotare, que significa previamente, predizer, designar antecipadamente. Bom, o primeiro e notório efeito da prenotação registral, agora tratando do tema exatamente no direito registral imobiliário, é o de estabelecer, na hora das inscrições que estejam sendo processadas, portanto, in itinere, uma posição formal para o título apresentado. E disso resulta um direito posicional consequente. Qual é esse direito? É o de que, iniciado compulsivamente o processo registrário, porque o registrador, uma vez prenotado o título, não tem como resistir a essa instância, e poderá qualificar negativamente o título, mas aí já se trata de um processo, de um termo no processo, cujo fim é a inscrição do título material apresentado, título este, material ou causa jurídica, que se veicula ou instrumenta por um título formal, configurar-se, primeiro, a prioridade da qualificação. Esse é o primeiro ponto. Eu ganhei, por prioridade cronológica, uma determinada posição, tenho o direito de ver qualificado o meu título antes da qualificação do posterior. Não o direito de inscrevê-lo antes do outro. Nada impede, se eles não forem conflitantes, que eu inscreva um posterior antes daquele que ganhou no protocolo um direito posicional prioritário. Mas eu tenho o direito de que seja qualificado primeiro o meu antes do segundo, terceiro, quarto ou quinto que venha. E o segundo, o impedimento de inscrever-se no interregno do processo registral título algum que seja oposto ao título de posição antecedente. Enquanto este não se resolver, eu não posso registrar um outro que lhe seja oposto. Esses são os dois aspectos que consagram o direito posicional, portanto, o direito superior obtido pela sua prioridade cronológica. Bom, nós vamos na próxima semana, se Deus permitir, ainda reiterar um tanto, repisar um tanto estas ideias, porque nós precisamos mostrar o valor da prioridade no registro. Ela não pode ser diminuída como uma coisa burocrática, algo que se possa, mero formalismo, mero formularismo, etc. Não, ela tem um valor civilizacional que lhe dá suposto, não é? Vamos ao sorteio já realizado. Pela ordem, o doutor Rodrigo José Maia Bolfarini ganha este valioso Vademecum Cartório 2018 com a errata, que é inevitável nessas obras, e que tem como organizadores a doutora Laura Porto, aqui presente, o doutor Pedro Bragato e o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. O doutor Walter Luiz Cristofoletti ganha este Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, que é chamado vulgarmente de a obra do Volney, a que eu dei uma pequena colaboração. Acho que realmente é um livro interessante. E o doutor Francisco Luiz de Carvalho Filho é sorteado com esse Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos registradores públicos, que é o texto ligeiramente emendado, é o que se diz post-dissertationem, ou seja, depois da discussão de uma palestra que eu proferi acerca desse assunto. Dos 78 compartilhamentos pelo Facebook, temos aqui doutora Selene Batista, recebe essa alienação fiduciária de bem imóvel, obra coordenada, vários autores, coordenada pelo doutor Mauro Antônio Rocha e pelo doutor Marcos Vinícius Kikunaga, ambos da Comissão
do Direito Imobiliário, Notarial e Registral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Eu tenho aqui uma pequena manifestação sobre o quarto de hora brasileiro do saber notarial e registral. Isso vem bem a calhar no momento em que parece que nós estamos um tanto seduzidos pelos excessos tecnológicos, transformando a técnica em um fim e não em um meio. E a pretexto de facilitar as coisas, pode ser, espero que não, pode ser que estejamos entregando a instituição notarial e registral a meios técnicos que logo produzirão seus efeitos, a meu ver, nefandos, porque essas entidades não surgiram para nada, surgiram com uma atividade prudencial evidente de assecuração jurídica, que podem desaparecer a pretexto da maior facilidade do uso técnico. E nós, então, substituiríamos a segurança jurídica obtida pelas notas e pelos registros pelo seguro de títulos, pela indenização. E isso, no caso brasileiro, queria chamar a atenção que isto fere exatamente um dos nossos traços culturais. Ao contrário dos americanos, que não se enraizam ao imóvel, nós, brasileiros, somos de outro matiz, não sei se melhor ou pior, se é outro matiz. Nós nos enraizamos, nós temos o fenômeno do enracinement muito presentes aqui. E parece que nos Estados Unidos isso não há. Nós estamos adotando uma técnica de um facilitismo negocial que vai provavelmente levar a esses resultados em breve tempo catastróficos. Em breve, muito rapidamente, alguns perceberão que diante desse sistema de dados estratificados, de preencher extratos, preencher formulários, talvez não seja necessário mais um notário. E logo à frente, talvez não seja necessário mais o registro de imóveis. Viveremos com uma nova realidade. O que me estranha é que a gente que não conhece o registro e as notas se empolgue por um sistema desse, que seja mais econômico, mais desburocratizante na linguagem equivocada, se vê do problema, defendo essa posição. Eu até entendo. Mas que haja notários e registradores também defendendo isso é que eu não consegui até agora entender. Seja um certo gosto pela destruição das próprias coisas, no meu modo de ver e com todo o respeito. Que há gente muito boa enganada nesse ponto. Não acho que haja só os tais carneiros de Panurge, sabe essa história do Rabelais, não é? Há no Pantagruel de Rabelais, há uma cena em que Panurge, irritado com o vendedor de ovelhas, faz com que um carneiro pule na água. E quando o carneiro bale, todos os demais carneiros seguem nisso e morrem todos os carneiros. O que nós, em português aqui do Brasil, falamos a tal ideia do Maria vai com as outras. Ou numa expressão um pouco mais feliz, que é bíblica, dizemos assim, são cegos guiando outros cegos. Acho que vivemos um período desse, lamentavelmente. Qual é o nome? Alessandro Iappi, doutor Alessandro Iappi, primeiro tomo dos registros sobre registros, e o doutor Anderson Briand, o segundo tomo do registro de imóveis, princípios da série Registros sobre Registros. Eu agradeço a todos a atenção que dispensaram à aula de hoje. Espero que tenha conseguido comunicar-lhes a grande importância que a prioridade tem, não só para o registro, mas para a civilização como um todo, como um dos elementos para mitigar, para atenuar as deficiências próprias das atividades humanas. Essas deficiências nós não vamos conseguir extirpá-las. Isso faz parte da natureza humana, essa debilitação. A natureza humana decaída, isso se chama pecado original. A natureza humana vulnerada apresenta essas características. A função da cidade, a função das comunidades é produzir elementos, fatores que o mais possível, atenuem, mitiguem essas deficiências. Esse é o tema. Agradeço, pois, a todos. Amanhã estaremos, se Deus permitir, em Camboriú e na semana que vem em Mossoró, convidado pela Igreja Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu vou a Mossoró para perpetrar uma pequena palestra sobre a independência jurídica dos notários e registradores públicos. Vamos ver. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente ao Dr. Renato Nalini, cuja presença aqui.
além da honra que me proporciona, é extremamente amiga. Para mim, sobretudo, a satisfação da amizade, do compadrio que nos une há 30 e tantos anos já. Agradeço ao Dr. Francisco Raimundo e a todos os que aqui se encontram presentes e que nos assistem pela via eletrônica. Muito obrigado, até a semana, se Deus permitir.